os meus amigos, colegas, as pessoas que estão sempre curtindo aí as minhas postagens, dando seu like, você que sempre tem interagido aí comigo, aí nas redes sociais. André Luiz aqui, seu amigo, mais uma vez deixar uma palavra para que venha trazer uma esperança, um consolo, uma palavra que venha trazer um despertamento, também em forma de ensinamento. Tenho ministrado aqui na rede social, posto muitas coisas, né? Eu costumo dizer que as minhas páginas é eclética. Como assim? Eu posto sobre tudo. Meu dia a dia, as coisas que eu gosto, pregações evangélicas, o escuto na igreja, coisas aleatórias, mas também gosto de postar sobre saúde mental. E nessa segunda-feira vamos dar uma continuidade falando sobre saúde mental, sobre depressão, o que é depressão, quais são os sintomas de depressão e os tratamentos. Vou sentar aqui para ficar melhor. Os tratamentos, né? Vamos lá. Entre os diversos temas relacionados sobre saúde mental que a gente tem visto nas redes sociais, até aqui mesmo no meu canal, a depressão é uma das mais conhecidas. No entanto, embora a maior parte das pessoas tenha certa noção do que é transtorno depressivo, mas ainda é comum confundi-la com a tristeza. A tristeza é uma emoção passageira que costuma desaparecer quando cuidamos do que a causa. Agora, por outro lado, na depressão, os sintomas não desaparecem com o tempo. Sabe, a depressão não vai desaparecer com o tempo. Vale a pena lembrar para vocês que os sintomas de depressão pode surgir em qualquer fase da vida. Quando não recebe tratamento adequado, eles acabam se repetindo. Aí você me pergunta, André, os sinais e os sintomas de depressão. Quem convive com depressão costuma relatar perda de prazer em atividades antes agradáveis, muitas vezes acompanhado de cansaço ou fadiga. E segundo os especialistas, para caracterizar o quadro depressivo, os sintomas precisam apresentar intensidade e duração de mais de 2 semanas, além de prejuízo significativo para a vida das pessoas. Aí, outros sintomas comuns incluem tristeza persistente, perda de interesse em atividades prazerosas, mudanças no apetite, ou seja, perda ou ganho de peso, alterações no sono, sensação de fadiga ou falta de energia, dificuldade de concentração, agitação ou lentidão nos movimentos, sintomas de culpa, desesperança, sensação de inutilidade e pensamentos sobre morte. Porém, amados, é importante destacar que para confirmar o diagnóstico não é necessária a presença de todos os sintomas. Ou seja, cada pessoa experimenta a depressão de um jeito único. Mas o que une em todos os casos é mudança no comportamento, toquei de sono, desculpa, tá? Nos pensamentos, nos sentimentos, assim nós podemos observar. E além disso, a forma como a depressão se manifesta varia conforme a idade. Em adolescente, por exemplo, pode surgir a irritabilidade, acompanhada de
queixas físicas, alterações no sono, no apetite, e assim como maior sensibilidade à rejeição social. Já em crianças, os sinais costumam incluir atitudes negativas, baixa tolerância à frustração e, em alguns casos, explosões de raiva. E para isso, um sinal de alerta é quando essas mudanças aparecem e mais de um contexto de convivência. Por exemplo, em casa, também na escola, no trabalho e por aí vai. E André, e a frequência da depressão? De acordo com a OMS, ou seja, a Organização Mundial da Saúde, a depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo, o que representa 1/4 da população global. Na infância, é menos comum, atinge apenas 1% a 2% das crianças. Assim, provoca sofrimento intenso, sem tratamento, tendo se agravar ao longo do tempo. Agora, já na adolescência, o cenário muda. A prevalência aumenta para 4 a 8% dos jovens, sendo quase o dobro entre as meninas. Aí você pode me perguntar quais as causas e os fatores de risco. A depressão é uma condição multifatorial. Em outras palavras, ela resulta de interações entre os aspectos genético, biológico, psicológico e ambientais. E, em gerais, os fatores de risco são cumulativos e, dessa forma, quanto mais fatores estiverem presentes, maior será a probabilidade de desenvolvimento do transtorno. Ou seja, fatores genéticos, a predisposição por ser herdada, assim pessoas com histórico familiar, pais, avós, irmãos, de depressão, apresentam risco aumentado. Fatores ambientais também, tá? Inclusive experiências e estímulos externos, como traumas, estresse crônico, racismo, bullying, uso excessivo de redes sociais, consumo de droga. Além disso, o contexto familiar, o estímulo de educação, a rede de apoio, formado por família, amigos, escola, exerce forte influência, e vale destacar que quanto menor a criança, maior tende a ser o impacto do ambiente. Consequência da depressão. Vou aumentar aqui um pouquinho esse louvor que eu amo ele. A consequência da depressão. A depressão pode se instalar de forma gradual e muitas vezes ainda na juventude. Por isso, quanto mais cedo a pessoa buscar ajuda e iniciar o tratamento, maiores serão as chances de recuperação. Caso contrário, aumenta a probabilidade de o quadro se tornar crônico, alternando períodos de melhoras, pioras dos sintomas. E quando não tratado, a depressão pode resultar em baixo desempenho escolar ou profissional, problemas de saúde física, dificuldade nas relações familiares, sociais, além de queda na autoestima. Outro ponto aqui que eu quero deixar que é muito importante para o nosso crescimento, para a ajuda, né, mútua um para o outro, é que muitos têm depressão, ou seja, que vai dificultar o diagnóstico. Além disso, trata-se de um transtorno mentais mais associados aos riscos de comportamento autolesivo e suicídio. André Luiz, mas e o tratamento da depressão? Vamos lá. O tratamento da depressão é amplo, contínuo e individualizado. E o objetivo não é só aliviar os sintomas, restaurar a funcionalidade, como também de reduzir o risco de recaídas. Normalmente, destas medidas básicas, como
adoção de uma rotina saudável, realização de atividades prazerosas, fortalecimento de rede de suporte até intervenções específicas, como a psicoterapia. Em algum caso pode ser necessário o uso de medicamentos prescritos por um psiquiatra. E a psicoeducação, como em qualquer diagnóstico, ou seja, é essencial orientar o paciente, a sua família, sobre as condições do tratamento. Deste modo, é possível esclarecer dúvidas, reduzir inseguranças e, sobretudo, lidar melhor com as angústias que surgem ao longo do processo. Também tem a mudança de hábito, tá? Ou seja, exercícios físicos, exercícios físicos, sonos regulares, dietas balanceadas, organização de rotinas, prevenção ao uso de drogas, são fatores protetivos que exercem papel de importante no tratamento. A psicoterapia e as medicações em quadros leves e moderados. A psicoterapia pode ser utilizada como? De forma isolada e, por outro lado, em alguns casos moderados, nos quadros graves, costuma-se associar a psicoterapia e medicamento. Estudo aponta maior eficácia em técnicas como terapias cognitivas e comportamental, o TCC, terapias interpessoal, o TPI. Além disso, terapias familiares, de abordagem psicodinâmicas, nome difícil, né? Também pode contribuir, especialmente quando integradas a um plano de tratamento contínuo e personalizado. Sabe, eu gosto de estudar a psicologia, tenho muitos livros, leio muitos livros sobre o tema, sobre depressão, ansiedade. Quando tem cursos, palestra online, eu sempre estou dentro, me inscrevo para aprender sobre essa doença que diz que é a doença do século moderno, a doença do nosso tempo, depressão e ansiedade. E aqui, como o meu canal é um canal eclético, eu espero que com essas dicas possa ter te ajudado, mas eu te falo, procure um especialista, procure ajuda de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de um psiquiatra. Se você está sentindo algo que está deixando você isolado, que está tentando abater a tua alma, o teu espírito, que está tendo uma luta na tua mente, não se cale. Busque ajuda de um profissional. Ou converse com um familiar. Procure um líder religioso, um padre, um pastor e por aí vai. Converse com a sua família. Não se cale. Procura ajuda. Quanto mais rápido você procurar ajuda, mais eficaz, mais rápido vai ser também a sua cura. Tchau, tchau, gente. Que Jesus te abençoe, tá? Que Jesus te guarde. Que Jesus faça resplandecer a luz dele sobre o teu rosto e te dê a paz. Tchau, tchau. Irmão André Luiz, até a próxima. Daqui a pouco nós vamos voltar com uma palavra de Deus.